azul piscina, no mar de Pajuçara, deixar o sol bater no meu rosto, ai que gosto me dá. Mergulhar no azul piscina, no mar de Pajuçara, deixar o sol bater no meu rosto. Primeiro princípio da termodinâmica. Energia interna de um gás, que nós representamos com ΔU. A energia interna de um gás perfeito corresponde à soma das energias cinéticas médias de todas as moléculas que constituem o gás, ou seja, que constitui um sistema termodinâmico. A energia interna de um gás perfeito está diretamente associada à sua temperatura, ou seja, quanto maior a temperatura de um gás, maior é a energia interna que ele apresenta. Quando um sistema termodinâmico, sendo representado pelo gás, recebe uma certa quantidade de calor que sofre um aumento, uma variação de energia interna e, consequentemente, ocorre um aumento de temperatura que nós representamos com ΔT. Assim, podemos verificar o seguinte: se a variação de temperatura, o ΔT, for maior do que zero, for um valor positivo, a variação de energia interna do gás aumenta. Se a variação de temperatura for menor do que zero, for um valor negativo, a variação de energia interna do gás diminui. O ΔU fica menor do que zero, fica um valor negativo. Se a variação de temperatura for nula, a energia interna do gás não vai aumentar nem vai diminuir, ou seja, a energia interna não vai variar. Essa energia interna tem uma variação nula. Primeiro princípio da termodinâmica. De acordo com o princípio da conservação da energia, a energia não pode ser criada nem destruída, mas somente transformada de uma espécie para outra. O primeiro princípio da termodinâmica estabelece uma equivalência entre o trabalho e o calor, trocados entre um sistema e o seu exterior. Essa expressão matemática representa o primeiro princípio da termodinâmica, onde podemos observar que a variação da energia interna de um gás corresponde a uma diferença entre a quantidade de calor que o gás troca e o trabalho que o gás poderá realizar ou sofrer. Consideremos um sistema recebendo uma certa quantidade de calor que verificamos que, ao receber a quantidade de calor, o gás ele aumenta de volume. Ele sofre um aquecimento, aumentando a sua temperatura e, consequentemente, sofre uma dilatação térmica. Então, ao aumentar de volume, ele desloca o êmbolo para cima e, assim, ele realiza trabalho. Balanço energético. Para aplicar o primeiro princípio, que envolve as grandezas calor, trabalho e energia cinética, é preciso fazer um balanço energético, isto é, saber quando essas grandezas assumem valores positivo, negativo ou nulo. Temos as seguintes possibilidades. Se o gás ou sistema termodinâmico receber calor,
a quantidade de calor é indicada por um valor positivo. Se perder calor, ou seja, se ceder calor, a quantidade de calor é indicada por um valor negativo. E se não trocar calor, a quantidade de calor é nula, é igual a zero. Sendo assim, temos uma transformação adiabática, sendo que o trabalho corresponde a uma diminuição na energia interna. Sendo assim, a variação de energia interna tem valor negativo. Se o gás ou sistema termodinâmico realizar trabalho, esse trabalho é positivo, representado por valor positivo, ou seja, o volume do gás aumenta. Se ele receber trabalho, esse trabalho é negativo, ou seja, o volume do gás diminui. Não realizando nem recebendo trabalho, o volume do gás permanece constante, ou seja, a quantidade de calor que o gás receber provoca a variação de energia interna com a mesma intensidade. Se perder calor, se perder energia, essa energia também vai se converter em diminuição na energia interna do gás, com a mesma intensidade. Sendo assim, o trabalho ele é nulo, o trabalho não é realizado nem é sofrido, ocorrendo uma transformação isométrica. Se o gás ou sistema termodinâmico aumentar a energia interna, essa variação de energia interna ela é positiva. Sendo assim, a temperatura aumenta. Se diminuir a energia interna do gás, a variação de energia interna apresenta valor negativo, portanto, a temperatura diminui. Não ocorrendo variação de energia interna, essa variação de energia interna é nula, é igual a zero. Bom, isso significa dizer que a temperatura do gás se apresenta constante, sendo assim, toda a quantidade de energia ela é utilizada para realizar o trabalho. Se receber calor, se receber energia, o trabalho é realizado. Se perder energia, o trabalho é um trabalho sofrido pelo gás. Bom, sendo assim, temos uma transformação isotérmica. Transformação cíclica. Transformação cíclica, ou ciclo de um sistema, é o conjunto de transformações sofridas pelo sistema, de tal forma que os seus estados final e inicial são iguais. Como a temperatura final é igual à temperatura inicial, a energia interna do sistema não varia, ou seja, o ΔU é nulo, não ocorre variação de energia interna. Sendo assim, ocorre uma igualdade entre o calor e o trabalho trocados em cada ciclo. Portanto, podemos entender da seguinte maneira: se ganhar calor, o trabalho é realizado com a mesma intensidade. Se perder calor, o trabalho é sofrido também com a mesma intensidade. Num diagrama que envolve pressão e volume de um gás, uma transformação cíclica é representada por uma curva fechada. A área interna do ciclo é numericamente igual ao trabalho total trocado com o meio exterior. Nesse primeiro gráfico vemos o ciclo no sentido horário e o trabalho ele é positivo e poderá ser calculado pela área da figura. Nesse outro gráfico temos um trabalho sendo negativo. Por quê? Porque o ciclo ocorre no sentido anti-horário e todo o trabalho poderá ser calculado pela área dessa figura. Exercício. Questão 1. Um pistão com êmbolo móvel contém 2 mols de O2 e recebe 500 joules de calor. O gás sofre uma expansão isobárica, na qual seu volume aumentou de 2 litros a uma pressão constante de 100.000
newtons por metros quadrados. Considerando que nessas condições o gás se comporta como um gás ideal, utilize R, constante universal dos gases perfeitos, igual a 8,3 mols por Kelvin. E calcule, letra A variação de energia interna do gás. Letra B, a variação de temperatura do gás. Solução. A letra A está pedindo para calcular a variação de energia interna do gás. Essa variação de energia interna é o que nós chamamos de ΔU. Porém, verificamos o seguinte, a variação de volume foi de 2 litros. Veja que o volume aumentou. Então, houve uma variação correspondente a um valor de 2 litros. Sendo que 2 litros, nessa variação de volume, é uma unidade de medida, o litro, que não pertence ao sistema internacional. E para fazer o cálculo, temos que deixar todas as unidades dentro do sistema internacional. Bom, para transformar 2 litros em metro cúbico, temos que pegar o número 2 e multiplicar por 1 milésimo. Por que 1 milésimo? Porque 1 litro apenas corresponde a 1 milésimo do metro cúbico. Sendo assim, essa variação de volume em metro cúbico corresponde a 2 milésimos, ou seja, houve um aumento na variação de volume, um volume que aumentou 2 milésimos do metro cúbico. E para calcular essa variação de energia interna que nós representamos com ΔU, temos que aplicar o primeiro princípio. O primeiro princípio da termodinâmica, onde a variação de energia interna, que eu represento com ΔU, corresponde a uma diferença entre a quantidade de calor e o trabalho, só que está faltando o trabalho. O trabalho realizado foi de quanto? Bom, para calcular esse trabalho, temos que aplicar essa expressão. Trabalho é igual a pressão vezes a variação de volume. Sendo assim, o trabalho é igual a pressão dentro do sistema internacional, que já aparece aqui, é de 100.000 newtons por metros quadrados. E a variação de volume foi de 2 milésimos do metro cúbico. Sendo assim, esse trabalho corresponde a 200 joules. Se o trabalho corresponde a 200 joules e a quantidade de calor foi de 500, verificamos aqui que o gás recebeu 500 joules de calor. Então, esse sistema termodinâmico, que nesse caso está representado pelo gás, pelo pistão, vamos ter o seguinte, uma variação de energia interna igual à quantidade de calor recebida menos o trabalho. Isso corresponde a uma variação de energia interna de 300 joules, ou seja, houve um aumento de 300 joules, exatamente porque esse valor está com valor positivo, 300 joules. Bom, a letra B está pedindo a variação de temperatura do gás. Essa variação de temperatura representamos com ΔT. Nesse caso, o T é o T maiúsculo, porque as expressões têm que obedecer ao sistema internacional. E T com maiúsculo, temperatura T, sendo representada com a letra maiúscula, indica que a temperatura tem que estar em Kelvin, pertence ao sistema internacional. Bom, verificamos o seguinte, houve um aumento no volume, e o aumento foi de 2 litros. É um valor positivo porque houve um aumento. Se fosse diminuição, teríamos que colocar um sinal negativo, se fosse uma diminuição. Bom, essa variação de volume corresponde a, em metro cúbico, a 2 milésimos do metro cúbico. Sendo assim, para calcular essa variação de temperatura, temos que aplicar a equação de Clapeyron. E a equação de Clapeyron corresponde a uma relação entre pressão, variação de volume, número de mols, R, nesse caso, R, a constante universal dos gases perfeitos, e o ΔT, ou seja, a variação de temperatura. Substituindo os valores, temos a pressão sendo de 100.000 newtons por metros quadrados. E a variação de volume, 2 milésimos do metro cúbico. N é o número de mols, e o número de mols corresponde a 2. R, a constante universal, 8,3. E a variação de temperatura nós não sabemos.
Lembro que todas as unidades estão dentro do sistema internacional. Portanto, T, no caso, temperatura com T maiúsculo, ou variação de temperatura, como é o caso aqui, ΔT, essa temperatura, ou seja, essa variação de temperatura tem que estar em Kelvin. Multiplicando os valores, teremos 100.000 vezes 0,002, corresponde a 200. 2 multiplicado por 8,3 equivale a 16,6, multiplicado pelo ΔT. Temos, então, uma divisão. 200 dividido por 16,6, que corresponde à variação de temperatura. Sendo assim, essa variação de temperatura equivale a 10. Nesse caso, 10 kelvins, que corresponde a 10 graus Celsius. Eu lembro que esse valor corresponde a uma variação, não é a temperatura. É uma variação, no caso, um aumento de temperatura, porque o 10 aqui está com valor positivo, 10 graus Celsius. E na escala Kelvin, todos os valores têm que estar representados com o Kelvin, com a temperatura em Kelvin. Sendo assim, lembre que a variação de temperatura em Kelvin ou em graus Celsius tem um valor numérico sendo representado pelo mesmo número. No caso de temperatura é diferente. 10 graus Celsius não corresponde a 10 kelvins, no caso de temperatura. Mas no caso de variação de temperatura, sim. 10 kelvin equivale a 10 graus Celsius, representando um aumento de temperatura. Questão 2. A variação volumétrica de um gás em função da temperatura na pressão constante de 6 newtons por metro quadrado está indicada no gráfico. Sabendo que, durante a transformação de A para B, o gás recebe uma quantidade de calor igual a 20 joules, calcule a variação da energia interna do gás. Temos aqui o gráfico mostrando as variações de volume em função da temperatura. Lembrando que a temperatura se encontra expressa em Kelvin. Solução. A questão pede para calcular a variação da energia interna do gás, que nós representamos com ΔU. E para calcular essa variação de energia interna, temos que aplicar a expressão matemática que representa o primeiro princípio da termodinâmica. Porém, tem um problema. Não temos o valor do trabalho realizado. Porém, o trabalho realizado poderá ser calculado através da multiplicação entre a pressão do gás e a variação de volume. A questão deu o valor da pressão do gás. A pressão do gás é de 6 newtons por metros quadrados. Multiplicamos pela variação de volume. A variação de volume do gás faz com que ele saia de 2 metros cúbicos, exatamente para chegar a 4 metros cúbicos. Então essa variação envolve o volume final 4, menos o volume inicial 2. Sendo assim, temos 6 vezes 2, que equivale a 12 joules. Bom, a variação da energia interna, que corresponde a uma diferença entre a quantidade de energia que o gás recebeu, que foi de 20 joules, e o trabalho realizado, que foi de 12 joules. Sendo assim, a variação de energia interna do gás corresponde a 8 joules. Aqui temos um valor positivo e um valor positivo, indicando variação de energia interna, mostra que houve um aumento na energia interna desse gás. Questão 3. Um gás ideal está aprisionado em um recipiente cilíndrico e graduado em litros por um êmbolo que exerce uma pressão constante de 110.000 pascals, conforme o esquema ao lado. Esse gás recebe 900 joules de calor,
e empurra o êmbolo para uma expansão de 8 litros. Nessa expansão, calcule. Letra A. O trabalho realizado pelo gás. Letra B. O aumento da energia interna medido em joule. Temos do lado direito uma animação, um esquema mostrando um gás sofrendo expansão, que vai a partir de 1 litro até atingir 9 litros, ou seja, sofre uma expansão exatamente de 8 litros. Solução. A letra A pede o trabalho realizado pelo gás, que nós representamos com a letra tal. Já a letra B está pedindo o aumento da energia interna, e esse aumento de energia interna nós representamos com ΔU. E essa energia interna ela deverá estar expressa em joules. O gás sofreu uma expansão de 8 litros. 8 litros tem que estar expresso em metro cúbico. Portanto, 8 litros equivale a 8 milésimo do metro cúbico. Na letra A, para calcular o trabalho, temos que aplicar essa expressão. O trabalho é igual a pressão vezes ΔV, sendo que o trabalho poderá ser calculado pegando o valor da pressão, que vale 110.000 pascals, e a variação de volume, 8 milésimo do metro cúbico. Multiplicando esses dois valores, vamos encontrar um trabalho realizado de 880 joules. Já para calcular a letra B, temos que aplicar essa expressão. A letra B pede a variação da energia interna, que corresponde a uma diferença entre a quantidade de calor e o trabalho. Portanto, a variação de energia interna é igual a 900 joules. Veja que o gás recebeu calor, recebeu 900 joules. Essa é a quantidade de energia recebida. Bom, tem que subtrair a quantidade de calor, ou seja, a quantidade de energia do trabalho. Portanto, o trabalho está muito bem claro aqui. 880 joules. Sendo assim, a variação de energia interna, que corresponde a esse valor, 900 menos 880, que corresponde a 20 joules. Portanto, a variação de energia interna foi de 20 joules. Como esse valor é positivo, nós entendemos que a temperatura aumentou. E aumentando, logicamente, a variação de energia interna do gás. Questão 4. Em um processo a pressão constante de 100.000 pascals, um gás aumenta seu volume de 9 centímetros cúbicos para 14 centímetros cúbicos. Qual o trabalho realizado pelo gás em joules? Considere 1 centímetro cúbico igual a 1 vezes 10 elevado a menos 6 metros cúbicos. Solução. O volume de 14 centímetros cúbicos tem que estar expresso em metro cúbico para poder trabalhar com o sistema internacional. 14 centímetros cúbicos, para se transformar em metro cúbico, esse valor 14 tem que ser multiplicado por 10 a menos 6. Veja, considere 1 centímetro cúbico igual a 1 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos. Portanto, toda vez que aparecer centímetro cúbico, você transforma em metro cúbico. O volume inicial é de 9 centímetros cúbicos. Tem que pegar o 9 e multiplicar por 10 a menos 6 para ficar em metro cúbico. Vejamos que a pressão é de 100.000 pascals. 100.000 pascals. Vamos deixar em potência de 10. Expressar esse valor, 100.000, na forma de potência de 10. Fica 1 vezes 10 à quinta. Mas por que transformar em potência de 10? Porque os dois volumes, o volume final e o volume inicial, estão se expressando na forma de potência. Sendo assim, é melhor deixar logo de início a pressão se expressando na forma de potência de 10. Para calcular o trabalho, verificamos que houve pressão constante. E quando a pressão é constante, temos que aplicar essa expressão.
O trabalho corresponde a um produto, ou seja, uma multiplicação entre a pressão e a diferença de volume, o volume final menos o volume inicial. Substituindo essas letras, temos o seguinte: a pressão do gás equivale a 10 elevado à quinta, ou seja, 1 vezes 10 à quinta. O volume final atingiu 14. 14 vezes 10 elevado a menos 6 metro cúbico. E o volume inicial era de 9 centímetros cúbicos, deixamos como 9 vezes 10 elevado a menos 6 metros cúbicos. Está aqui, 9 vezes 10 elevado a menos 6. Resolvendo esses valores, vamos primeiro fazer o seguinte: 14 menos 9, 5. E conservamos as duas potências com a mesma base e expoente. 10 é a base, o expoente é menos 6. Multiplicando 1 vezes 5, 5. Multiplicando as duas potências de 10, conservamos a base que é 10 e somamos os dois expoentes. 5 somado com menos 6 equivale a menos 1. Sendo assim, o trabalho é igual a 5 vezes 10 elevado a menos 1. 10 elevado a menos 1 corresponde a 1/10. Portanto, fica 5 vezes 0,1. O trabalho realizado corresponde a 5 vezes 0,1, que corresponde a 5/10 do joules. Bom, então o trabalho foi realizado. Está aqui o valor positivo. Se fosse negativo, era trabalho sofrido pelo gás. Sendo assim, o trabalho realizado foi de 5/10 joules. Questão 5. Um sistema sofreu uma transformação termodinâmica, recebendo 10 calorias de uma fonte térmica e realizando 54 joules de trabalho. Considerando que uma caloria equivale a 4,2 joules, calcule a variação da energia interna do sistema. Solução. No enunciado da questão, temos essa expressão: recebendo 10 calorias de uma fonte. 10 calorias é a quantidade de calor. Como o calor foi recebido, essa quantidade de calor recebe valor positivo. E 10 calorias eu vou ter que transformar em joules. Para transformar 10 calorias em joules, basta multiplicar por 4,2. Verifique o seguinte, que uma caloria você vai considerar que vale 4,2 joules. Sendo assim, 10 calorias multiplicado por 4,2 dá um total de 42 joules. Essa mesma questão tem no seu enunciado essa expressão: e realizando 54 joules de trabalho. Esse trabalho ele é positivo. Por que é positivo? Porque foi trabalho realizado. Foi realizado um trabalho. Sendo assim, o sistema realizou esse trabalho, que a gente tem que considerar positivo. Bom, a questão pede a variação da energia interna do gás. Essa variação nós representamos com ΔU. E a variação da energia interna corresponde a uma diferença entre a quantidade de calor e o trabalho. Sendo assim, a variação da energia interna é igual a quantidade de calor, 42 joules, menos o trabalho, 54 joules. Então, 42 menos 54 dá um total de variação de energia interna de menos 10 joules. Bom, se essa variação de energia interna foi negativa, significa dizer que a temperatura do gás diminuiu, ocorrendo uma diminuição na energia interna do gás. Uma diminuição que corresponde a exatamente 10 joules.